Por favor, projeta para a gente lá, Marcos capítulo 11, verso de número 24. Amém? Mas também tem o pessoalzinho que gosta de acompanhar na Bíblia. Isso, haja luz. Amém? Aproveitar esse momento, você que nos visita é muito bem-vindo, em nome de Jesus, que Deus abençoe sua casa, sinta-se à vontade, amém? Já abriram aí? Marcos 11, 24. Por isso vos digo, que tudo quanto em oração pedirdes, crede que recebestes, e será assim convosco. Por isso vos digo que tudo quanto em oração pedirdes, crede que recebestes e será assim convosco. Amém? Vamos orar. Pai de amor, de bondade e de misericórdia, a tua palavra foi lida. E nós te rogamos agora que o Senhor nos abençoe, que o Senhor venha ministrar na nossa vida, no nosso coração, nos dar direção, que saiamos daqui de uma maneira diferente como entramos, melhores, mais próximos de ti, para a glória do teu nome. Amém. Você pode se assentar. Oração. O que vem a ser isso? Embora você tenha uma noção, tenha um entendimento da palavra oração, do que ela significa, não tenho a pretensão de falar muito de oração aqui hoje, até mesmo que para a gente falar, se a gente quiser se aprofundar, a gente vai ter que fazer um seminário de 3 dias para poder ter alguma noção sobre oração. Mas vamos entender a palavra. É bom a gente entender a palavra. Segundo o dicionário, oração significa prece, reza, fala ou discurso. A origem da palavra é do latim aratio, que significa fala, discurso, e de orare, pedir, rezar, derivados da palavra os, que significa boca, pois é o que nós usamos para orar. Orar, como nós já vimos e nós entendemos, é falar usando expressões variadas. Então, para nós, para o cristão, para aquele que tem entendimento bíblico da palavra de Deus, orar, ele ora, ele não reza. Por quê? Porque rezar é uma repetição de palavras. E a reza, ela acontece de uma maneira que a pessoa acaba decorando, falando aquilo automaticamente, feito uma mensagem gravada, de maneira que ela fala da boca para fora, e muitas vezes ela já não medita mais no que ela está falando. E o próprio Senhor Jesus diz: quando vocês orarem, não façam uso de repetições vãs. Mas o que ele espera? Que a gente converse com Ele, que a gente sente, que não necessariamente apenas de joelhos dobrados, mas que a gente se expresse, converse com eles, né? Com eles, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Ou seja, a Bíblia diz, nos orienta, ou seja, a maneira como nós nos relacionamos com Deus passa pelo caminho da oração, pelo caminho da conversa com Deus, em que nós falamos com Ele e Ele fala conosco. De que maneira? Através da palavra de Deus, através da leitura da palavra de Deus, através do conhecimento da palavra de Deus e em muitos casos, com o crescimento da comunhão, através do Espírito Santo de Deus. Deus fala no seu interior. Pastor, como que é isso? De repente alguém pode estar perguntando aqui. Vem na sua mente pensamentos não formulados, e que você começa com o passar do tempo, do crescimento, do amadurecimento espiritual, a entender, é Deus falando com você. E quando isso acontece? Começa nos períodos de oração, com o passar do tempo, o Espírito Santo tem liberdade para ir falando, e às vezes ele fala. Você está lá fazendo um almoço e Deus fala com você. Você está lá dirigindo, Deus fala com você. E aqui, nesse texto, Jesus afirma que se pedirmos com fé, a gente vai receber. Correto? É isso que diz o texto? Você está aqui, ou só a pastora Odejaime e o João? Tudo que nós pedimos em oração, crendo, a gente vai receber. Está correto isso? Amém? Aí eu pergunto, por que isso não acontece sempre?
Se a gente está pedindo com fé, a gente tem que entender isso de uma forma melhor. Por quê? Porque eu não posso dizer que você não tem fé. Eu tenho que entender que eu tenho que aprender a ter a oração respondida e viver as promessas de Deus. O meu objetivo aqui essa noite é compartilhar com você sobre isso. Aprendendo a ter oração respondida e viver as promessas de Deus. Primeira coisa que eu tenho que entender é um princípio espiritual muito importante dado por Deus, que está em Números 23:19. E diz o quê? Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura, tendo ele prometido, não o fará, ou tendo falado, não o cumprirá. Deus não mente, Deus não blefa, Deus não joga com a gente. A palavra dele é sim, sim, não, não. O que passar disso é do diabo. Então ele não tem o perfil humano, o perfil da natureza humana de blefar, de jogar. Não, não é assim dele. E outra coisa, ele não se arrepende daquilo que ele fala, daquilo que ele faz, e nem tampouco de como ele age. Dentro dos seus atributos, ele sabe exatamente, dentro da sua soberania, o que é melhor para cada um de nós. Ou seja, o que é melhor para o David, não necessariamente é o melhor para Ronis, não necessariamente é o melhor para Will. Ou seja, nós temos que entender que a soberania de Deus, ela trabalha, primeiramente, numa vontade coletiva. Essa vontade coletiva é o quê? Ela é comum à humanidade. Deus quer que toda a humanidade se converta. E aí ele tem também uma vontade sobre a igreja, que a igreja seja abençoada, vitoriosa e cresça. Porém, existe dentro das vontades de Deus, que é uma outra palavra, para um outro momento, existe o quê? As vontades específicas. E aí entra, como eu disse, o que Deus tem para a minha vida, para a vida do David, do Ronis, do Will, de cada um. Deus tem um propósito para cada um. Acontece que existe essa vontade que é boa, soberana, perfeita, agradável. Mas também existe o quê? A minha vontade. Aquilo que eu desejo. Aquilo que eu quero. Aquilo que eu necessito. Tudo isso eu apresento a Deus. Mas às vezes não acontece. E eu pergunto então, por que as coisas não acontecem? Primeira coisa que eu tenho que entender é que tudo isso que nós estamos falando passa por um princípio, por uma força, por algo criado por Deus, fé. Hebreus 11:1 diz: ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam e a convicção de fatos que se não veem. Ou seja, a fé, ela é, na vida de todo cristão, o combustível para ele caminhar. Para que ele, como povo de Deus, viva nessa terra. Porque sem fé, você não vai conseguir caminhar. Eu preciso me alimentar da palavra. A Bíblia diz que o Senhor é o pão que desceu do céu. Nós vamos nos alimentar daqui a pouco do pão memorial, da ceia do Senhor. Mas eu preciso também me alimentar de um outro pão, de um outro alimento, que é o verbo de Deus. Jesus é a palavra de Deus encarnada. E o verbo, ao contrário, né? A palavra de Deus, ela é alimento. Ela é aquilo que me alimenta, que me sustenta. E essa palavra, para ela me alimentar, ela tem que estar temperada com o óleo do Espírito. E esse óleo do Espírito, ele acontece quando eu oro. Então eu oro e Deus, então, vem na minha vida e me dá entendimento. E eu com isso vou fazendo o quê? Desenvolvo um relacionamento com Deus. Eu vou desenvolvendo o meu relacionamento. Esse meu relacionamento vai sendo criado, vai sendo avançado, e eu vou entendendo que a minha fé
né, ela vai agindo. E aí eu tenho que ter o quê? Uma fé alinhada. Uma fé alinhada. Entenda bem isso. Faz assim comigo com o dedinho aí, ó. Fé alinhada. Tem que estar alinhado, irmão. Um carro, quando ele não está alinhado, o que acontece? Ele puxa. E aí você tem que ficar toda hora segurando o carro, constantemente, para mantê-lo na rodovia. Isso vai fazer o quê? Vai desgastar as peças do carro. Pneu, amortecedor. E pode gerar acidente. Então eu tenho que ter uma fé alinhada. Como que é isso? Salmo 119, versículo 11. Guardo no coração as tuas palavras para não pecar contra ti. Ou seja, eu não posso crer que o Senhor faz fazer na minha vida se eu não estiver em conformidade com a palavra de Deus. Você está entendendo? Primeira coisa que você tem que entender: Deus vai fazer? Vai. Amém? Amém? Tem que estar de acordo com a palavra. Se não estiver de acordo com a palavra, Deus não vai fazer, irmãos. Deus é tão santo, tão puro, que quando Jesus chegou na frente do túmulo de Lázaro, ele poderia ter estalado o dedo e ter explodido aquela pedra. Se fosse nós, fazia isso. Maior show de efeitos especiais. Ele poderia ter feito assim, com a mão, a 30 metros de distância, e a pedra ia sair rolando sozinho. Por que ele não fez isso? Porque aquela pedra era selo da morte. E a morte, consequência do pecado. Deus não toca no pecado. Deus não tem comunhão com o pecado. Deus não tem acordo nem negócio com o pecado. Então o que Jesus fez? Parou a uma distância e disse: removam a pedra. Por quê? Eu não ponho a mão no pecado. A morte é consequência do pecado. Ele tem o poder sobre a morte para ressuscitar, para trazer a vida. Mas tocar na morte, ele não toca, porque é o pecado. Então a morte, ela é a ira de Deus sobre o pecado. Então quando eu tenho que entender na minha vida, algumas coisas podem não estar dando certo. A primeira coisa que eu tenho que olhar é a palavra. O que a palavra diz sobre isso? Ah, ela diz assim? Ah, então eu estou errando aqui, eu preciso melhorar. Eu preciso mudar. Eu preciso deixar de fazer isso e passar a fazer o que a palavra diz. Eu preciso deixar de concordar. Porque entenda bem uma coisa. Deus, eu gosto muito desse entendimento que Deus me deu. Deus, quando fez os céus e a terra, eles fizeram entre os três: Pai, Filho e Espírito Santo. Eles não pediram opinião para mais ninguém. Ou seja, eles não pediram opinião para ninguém, inclusive para a gente. Então não tem esse negócio: ah, é normal, todo mundo faz, quer que tem. Ah, mas não. É palavra, irmão. Para tudo a gente pode ajudar. Para tudo a gente pode acertar. Só não tem acerto, só não tem negócio, só não tem conserto com o pecado. Pecado é pecado e ponto. Está errado, não está na palavra, então é pecado. Uma fé alinhada com o Senhor, ela é uma fé que ela tem duas coisas importantes. A primeira delas, ela é dependente. Ela muda a posição da minha vida. O ser humano tem uma natureza egocêntrica. O que é isso? Ele é o centro, o ego, o eu. O ser humano é o centro da vida dele. Ele, o eu dele é o centro da vida dele e ponto. Tudo para ele, tudo é eu, mim, para mim, eu. E quando ele conhece o Senhor, ele entende o quê? Que não é assim que Deus quer. Que Ele quer, Ele, o Senhor, quer ser o centro da minha vida. Então Ele espera que a gente use na nossa vida a expressão que João Batista disse quando estava no cárcere aos seus discípulos: importa que ele cresça e eu diminua. Ou seja, eu tenho que ter uma postura na minha vida cristocêntrica. Ou seja, o meu eu se afasta e Jesus entra no centro da minha vida.
E aí eu vou buscar a palavra para me dirigir, eu vou buscar os princípios para poder me orientar, eu vou procurar um entendimento. Por quê? Porque eu quero viver aquilo que Deus tem para a minha vida. Quando alguém vive o que Deus tem para a sua vida, quando tem uma postura cristocêntrica dentro dele. A segunda coisa que essa postura gera, ela gera obediência. Ele é alguém obediente ao Senhor, à palavra, aos seus princípios. E a obediência que Deus coloca na palavra a ele é uma obediência plena, total, inegociável. E isso é uma coisa que vai contra a natureza humana. E não é só de você, dessa geração. Entenda bem isso. Você percebe quando o povo sai do deserto, sai do Egito e entra com Moisés no deserto, eles começam a quê? A reclamar, a murmurar, até que chega uma hora que Deus fala: Moisés, vamos fazer um negócio? Vou pegar você, seus meninos, sua patroa, põe do lado aqui, vamos acabar com esse povo aí, que esse povo não vira. E aí Moisés entra numa conversa, numa oração de batalha com Deus, dizendo para ele: não podemos fazer isso. Como é que o senhor vai tirar o povo de lá do Egito, 3 milhões de pessoas, matar tudo eles aqui? Eu sigo a minha vida, legal, vamos continuar o propósito, vamos viver uma maravilha lá na frente. Mas e o vexame? E a vergonha? A conversa foi nesse nível, irmãos. E aí Deus fala: não, tudo bem. Por quê? Porque o próprio Deus diz, é um povo de dura cerviz, ou seja, cerviz é esse osso aqui. A natureza humana tem dificuldade de fazer assim, ó, sim senhor, sim senhor. Tanto é que quem prospera na vida, quem prospera em todas as áreas, são pessoas que observam hierarquia, são pessoas que respeitam as cadeias de comando, são pessoas que entendem que quem está no organograma, seja da empresa, da escola, da igreja, acima dele é alguém que tem uma experiência maior e que ele pode aprender alguma coisa. Então ele é aquela pessoa que ele fica perto para aprender. Inevitavelmente ela vai crescer. E ela futuramente será alguém que vai estar numa posição maior. Porque aquele que é obediente cresce. Por quê? Porque o obediente conquista confiança. E quem é de confiança, as pessoas depositam responsabilidades. Isso é em todos os lugares. A igreja não é diferente, o mundo espiritual também não. O Senhor espera que eu e você tenhamos uma fé que seja operante. O que significa isso? Tiago 2,7, assim também a fé, se não tiver obras por si só, está morta. A minha fé tem que se manifestar de uma maneira ativa, de maneira atuante. Ou seja, nós temos que ter o desejo de poder abençoar pessoas. E essa fé atuante é como? Eu vou pregar para você, tá? Ó, Deus abençoe sua vida, domingo tem culto na igreja. A pessoa fala: mas hoje é segunda-feira, eu não tenho o que comer na minha casa. Deus proverá. E você vira as costas e vai embora. Você vai deixar aquela pessoa com fome? Não. Nós temos que alimentar, nós temos que estender a mão, nós temos que socorrer, nós temos que ajudar. Temos que ter um desenvolvimento de trabalho. Por isso é que nós queremos socorrer aquelas crianças no Alvorada, para que Deus possa abençoar e nascer ali uma igreja forte. E é o que nós vamos fazer, trabalhando ali dessa forma para abençoar aquele lugar. E em nome de Jesus vidas serão alcançadas, pessoas serão transformadas. Mas há a necessidade de ter uma fé operante. E o principal que eu quero falar essa noite, para a gente aprender a chegar lá, a viver o melhor de Deus, é buscar a Deus de uma forma correta. Quem aqui já ouviu essa frase? É igual, mas é diferente. Já ouviu? Quem aqui já ouviu? Tem uma nota de 50 para você pegar no teto, levanta a mão aí. Já ouviu?
É igual, mas é diferente. Existem duas coisas que a gente mistura na nossa mente, no nosso coração, na nossa caminhada com Deus. E aí o que acontece? O sujeito ora e não acontece. O que acontece? O sujeito ora e não acontece. O resultado não vem. A petição parece que não é ouvida. A busca se perde. Por quê? Vamos aprender essa noite aqui. Porque muitas vezes, quando a pessoa não é atendida na sua oração, no seu pedido, quando a sua fé não lhe dá o retorno que ela precisa, o que é muito comum no meio evangélico, no meio do povo de Deus, ela acaba abandonando a caminhada. Por que ela abandona a caminhada? Porque ela diz: eu não tenho fé. Agora eu pergunto para você, se você pegar o líquido, os líquidos têm medida, litros. As massas têm medidas, quilos. As distâncias, metros, quilômetros. Mas a fé não. Não tem como você medir a fé. E se não tem como medir a fé, eu não posso dizer para mim mesmo que eu não tenho fé, e nem dizer para você, você não recebeu porque você não teve fé. Quem sou eu para dizer isso? Quem sou eu para dizer que eu entrei dentro da sua mente, do seu coração, do teu espírito, para dizer, você não recebeu porque você não teve fé? Isso é muito sério. Eu já vi gente, virar no pinótimo, virar no giraia. Por quê? Porque alguém chegou para ele, pregador, gente que ministrou, gente que orou por ele, e falou: você não recebeu porque você não teve fé. Quem sou eu para dizer isso? Quando uma pessoa diz isso, eu lembro muito daquela frase: falar de mim é fácil, quero ver ser eu. Isso é muito sério. Outra coisa que a pessoa acaba achando: Deus não me ama. Ele ama o irmãozinho ali, porque por irmãozinho ele fez. Ele ama o outro irmão lá, porque por irmão ele fez. Ele ama a irmã, porque a irmã fez. Eu estou há tanto tempo aqui e não acontece nada. O outro chegou semana passada, já está recebendo. Eu vou embora, Deus não me ama. A Bíblia diz que Deus não faz acepção de pessoas, que Deus quer que todos cheguem ao pleno conhecimento da palavra de Deus. E um dos textos mais conhecidos, João 3,16, Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Portanto, o que você busca? O que você pede na sua oração? Eu quero fazer uma pergunta, você vai responder para mim, amém ou não. Você busca uma bênção? Amém. Nem todo mundo. Você busca uma bênção? Amém. Melhorou. Mas também você busca, alguém que busca milagre? Amém. Você busca bênção e milagre? Amém. Ou você busca os dois? Ou você busca um misturado nos dois e acha que os dois é a mesma coisa? A bênção e o milagre é a mesma coisa. E aí você entra naquela: quanto a bênção, irmão? É bênção? É milagre? É milagre? É bênção? Eu tenho que te explicar. Você precisa dos dois. Repete comigo assim, com a mãozinha para frente. Uma coisa é uma coisa. Outra coisa é outra coisa. Você está entendendo? Não está não. Vamos avançar para você entender. Entenda bem uma coisa: como que eu vou alcançar bênçãos e como que eu vou alcançar milagres? Eu tenho que entender o que é bênção e o que é milagre. Senão eu misturo tudo, faço uma salada, não trabalho isso na minha vida, não tenho os resultados, e aí eu falo: eu não tenho fé, Deus não me ama. Ou também uma outra coisa comum que eu esqueci de relacionar aqui: não estou sentindo Deus nessa igreja. E vai embora. Bota a culpa em você, na banda, no diaconato, nesse que vos fala. E na verdade ele só não entendeu alguns detalhes. Vamos entender a diferença entre milagre e bênção? Vamos lá.
Milagre. Milagre vou até ler para não errar aqui. É tudo aquilo que você precisa, mas não tem como fazer ou alcançar. É aquilo que é impossível para você e aquilo que às vezes é impossível para as pessoas. Então, um milagre, uma cura é um milagre. O milagre, ele é algo que precisa de uma intervenção da mão divina na situação. Se Deus não colocar a mão naquela situação, nada muda, nada acontece, então é milagre. Vai olhando para a tua vida e vai vendo aonde Deus tem que fazer milagre. Entenda bem isso. Existe um agir claro de Deus na palavra dele, em que vemos os milagres acontecerem. Eu preciso que tal situação ocorra. Um dia Deus disse para Abraão: sai da tua terra, da tua parentela, e vai para a terra que eu vou te mostrar, e de lá vou fazer uma grande nação. Gênesis capítulo 12. Mas em Gênesis capítulo 18, que é apenas 6 capítulos, que traduzindo são 25 anos, ele diz para ele, o anjo, na porta da casa dele, Gênesis 18, 14: acaso para o Senhor há coisa demasiadamente difícil? Então vamos entender uma coisa: não há dificuldade em nada, absolutamente nada para Deus nesse universo. Ele não precisa respeitar a ciência, a física, senão ele não teria aberto o mar, e ele abriu. Ele não precisa respeitar a natureza, senão ele não teria alimentado 40 anos o povo no deserto, e ele alimentou. Isso são milagres. São milagres. Muita gente já conhece o testemunho, não vou me detalhar aqui. Deus operou um milagre na minha casa há 30 anos atrás. Exatos 30 anos atrás. Daqui 60 dias faz 30 anos que Deus operou um milagre na minha vida, na minha família. A pastora foi diagnosticada no 7º mês de gestação com toxoplasmose. E no 7º mês de gestação o médico queria abortar a Gabriela. Deus operou um milagre, curou a Gabriela dentro do ventre da mãe dela. A pastora não tem toxoplasmose e nem a Gabriela tem toxoplasmose. É uma enfermidade incurável. E elas foram curadas. Isso é milagre. E todo mundo aqui, a grande maioria aqui, tem um testemunho de milagre. Ele também não precisa respeitar, como eu já disse, ou seja, ele pode trazer à existência o que não existe. Romanos 4,17 diz assim: Deus que vivifica os mortos e chama à existência as coisas que não existem. Ele não opera dentro da lógica. Tanto é que quando Josué estava conquistando a terra de Canaã, chega lá no vale de... Chega na luta lá, no vale... Escapou o nome do vale agora. O que ele faz? Ele ora. E o sol para. A lua não entra. O sol para. E o dia se estende até que o povo conquiste. Ou seja, Deus faz milagre para que você possa ir avante. Deus faz milagre. E assim Ele vai fazendo. Agora, existe o quê? Para alcançar o milagre, para que esses milagres aconteçam, eu preciso atentar que algumas coisas vão acontecer. Primeira delas, fé. Eu tenho que ter fé na palavra de Deus. Eu não posso medir a sua, a minha, de ninguém, mas nós temos que ter fé. Ela tem que estar de conformidade com a palavra. As coisas na minha vida têm que estar de conformidade com a palavra. Se não houver conformidade com a palavra, Deus não vai operar. Deus não quebra princípios. Deus não muda situações porque você está com vontade, porque você quer. Se não está de acordo com a palavra, Deus não vai prosperar, Deus não vai abrir portas, Deus não vai abençoar, Deus não vai intervir na situação. Tem que estar também de acordo com a vontade de Deus. Deus quer operar o milagre. Por que Ele quer operar o milagre? Porque há a soberania dEle. E dentro da soberania dEle, há um propósito para que Ele opere o milagre.
Como eu disse aqui há pouco, havia um propósito. Deus operou o milagre. Nós oramos sempre por milagre. Mas havia um propósito. Deus operou o milagre na vida do Ravi. Propósito, dentro da soberania de Deus. Deus poderia não ter acontecido nada disso, mas aconteceu. Deus mostrou o poder dele. Para quê? Para que a família fosse abençoada. Há um propósito. Entenda-me uma coisa, milagre não tem merecimento. É algo que envolve a soberania de Deus. Eu mereço milagre. Não, irmãos, ninguém merece nada. É graça se manifestando na vida das pessoas. E o objetivo do milagre é o quê? Glorificar o nome do Senhor, comprovar a sua existência e a sua presença em uma vida, em uma família, em um lugar, consolidar a fé daquelas pessoas que estão próximas, vivenciando aquele milagre, e uma demonstração do amor de Deus para conosco. Isso é milagre. E tem a bênção. Mas e a bênção? O que vem a ser a bênção? Embora sejam favores de Deus, que eles se manifestam, a bênção, ela é algo diferente. A bênção, ela acontece como um ato contínuo na vida da pessoa. E a bênção, ela acontece como consequência. Como consequência. A bênção, ela não é uma intervenção da mão divina. Ela é um resultado do operar de Deus dentro de mim, na minha vida, à minha volta. Bênçãos são resultados. São resultados. Você está entendendo? Você quer ver um negócio? Vem cá, Will. Vem cá, Rones. De novo. Vamos lá. Eu estou aqui, precisando. E eu peço a Deus, Senhor, faz um milagre na minha vida. E o que acontece? O milagre vem, toca na minha vida, e eu me restauro. Eu tenho a minha bênção, a cura, a restauração, e Deus me abençoa. Amém? Obrigado, milagre. Isso aqui é a bênção. Oh Deus, me dá essa bênção. Oh bênção, vem bênção. Vem bênção, ele me ajudou de manhã no culto, por isso que ele está fazendo certinho. Oh bênção. Oh Senhor, a minha bênção, Senhor, a minha bênção. Eu só oro. O que a Bíblia diz? Se ouvires a voz do Senhor, Deuteronômio 28:2, teu Deus, virão sobre ti e te alcançarão todas essas bênçãos. Se eu ouvir o Senhor, a bênção vai me seguir, ela vai me alcançar, ela vai vir aonde eu estou. Você está entendendo? Amém, obrigado. Pode aplaudir o nome do Senhor pela vida dessa bênção. Vamos lá. A bênção. A bênção, ela provém de Deus. E ela está de acordo com a palavra de Deus. Ou seja, Provérbios 10:22 diz assim: a bênção do Senhor enriquece, e com ela Ele não traz desgosto. Ou seja, a bênção, ela é um acréscimo, ela é um resultado positivo, ela é um resultado favorável, ela é uma conquista, como resultado de uma comunhão sua com Deus, de uma conduta, de uma semeadura. Ou seja, assim, e aí o que acontece? Ela vai te dando resultado, e ela vai acontecendo, ela vai fluindo na sua vida. É muito comum as pessoas olharem e falarem: nossa, fulano tem sorte. Não, irmãos, não existe sorte. O que existe é bênção. E se a pessoa faz tudo certinho, é bênção. Se a pessoa anda corretamente,
ela tem bênção. Se a pessoa flui na presença de Deus e faz o que a palavra de Deus quer, é bênção. Se ela procura entender o que Deus tem para ela, e ela semeia, ela permanece, é bênção. E aí eu vejo isso na vida de Isaac, assim como Isaac permaneceu na promessa do pai dele. Por quê? Porque nós temos que semear. A bênção, ela é resultado de trabalho. Deus ama e honra ao nosso trabalho. A Bíblia diz: o trabalhador é digno do seu salário. Ou seja, você trabalha, você se esforça, você é firme, você não é alguém que se deixa levar por qualquer situação ou circunstância, você não fica trocando de ideia. A Bíblia diz: seja pois firmes e inabaláveis, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Ali se refere à palavra de Deus, mas também ao seu trabalho. Por quê? Porque você tem que fazer o quê? Irmão, você não pode ser alguém que desiste com facilidade. O primeiro problema você para, a primeira adversidade você abandona, a primeira dificuldade você desiste. Você não vai chegar em lugar nenhum, sabe por quê? Porque você não está saindo. Como é que você vai chegar se você não for? Amanhã eu tenho que trabalhar, eu entro às 8 na minha empresa, tá, e você não sai de casa, como você vai chegar lá? O anjo vai passar, catar você, levar você voando? Não, ele só vai fazer isso. A Bíblia diz que os anjos vieram e recolheram Lázaro, ou seja, você vai fazer quando você morrer, filho. Se o anjo chegar para você e falar: vamos, pode ir, você morreu, você não vai indo para o serviço. Você está entendendo? Funciona assim. Se você não for, Deus não vai fazer. Se você não semear, Deus não vai fazer. Se você não estudar, Deus não vai te capacitar. Se você não aprender, você não vai fazer. Se você não insistir. Você tem alguns lemas na sua vida? Eu tenho alguns lemas na minha vida. Primeiro, quem faz mal feito faz 2 vezes. Então eu procuro sempre fazer as coisas da melhor maneira, para não ter que fazer de novo. Não, é o começo de uma boa conversa. Por quê? Por que não? Por que eu não posso? Por que eu não vou? Por que eu quero fazer? Por que não eu? São algumas coisas que você tem que colocar na presença de Deus. Por que não eu? Por que eu não consigo? Fulano deu certo. Também? Também o quê? Vai descobrir o que ele está fazendo? Vai ver o que as pessoas estão fazendo? Vai aprender com quem está certo, irmão. Quem está sentado na praça não tem nada para te ensinar. Vai aprender com quem está dando certo. Fulano está dando certo, então eu vou lá aprender. O que você está fazendo? Por que o seu está funcionando? Não, eu não aceito essa mudança. Ué, a única coisa no mundo que é constante são as mudanças. Ainda mais no mundo de hoje. O que nós estamos fazendo hoje, daqui 5 anos, muita coisa a gente não vai fazer mais. Quem aqui, se quiser, eu posso te arrumar essa semana e dar de presente. Quem aqui quer uma máquina de escrever? Foi meu sonho um dia, uma máquina de escrever. Minha mãe foi lá, se apertou e comprou uma máquina de escrever, para fazer trabalho de escola. O que é uma máquina de escrever hoje, irmão? Nada. As coisas vão mudando. Eu preciso entender, eu preciso semear, eu preciso trabalhar, eu preciso projetar. Aquele que projeta, realiza. Você tem que saber o que você quer, para onde você vai. Você não pode ser feito aquele sujeito que entrou num prédio, no elevador, e o assessorista, né? Às vezes você vai em São Paulo, tem assessorista que fica perguntando que andar que você quer ir. O sujeito entrou, a assessorista falou para ele: bom dia. Ele: bom dia, que andar que o senhor quer ir? Qualquer um, eu já entrei no prédio errado. Não. Onde você quer chegar? Você que é mais jovem aqui, eu quero um dia ter um carro. O que você está fazendo para ter carro? Consórcio? Guardando dinheiro? Já tem carta? Não, pastor, estou com 22 anos, não tenho carta. Amaldiçoa seu Deus e morre, irmão. É o que Jó vai falar, a mulher do Jó vai falar para você. Como é que você vai comprar carro se você não tem carta?
Primeiro você tira a carta. Depois que você tirou a carta, vou guardar dinheiro, vou fazer consórcio. Eu tenho que chegar em algum lugar, eu tenho que projetar. Como que eu vou guardar dinheiro? Menos hambúrguer, menos lanche, menos volta com o pessoal. Como você vai fazer? Como você vai realizar? Como você vai chegar lá? Porque a Bíblia, eu vejo isso em Isaac. Semeou Isaac naquela terra e no mesmo ano recolheu 100 por um, porque o Senhor o abençoava. Como Deus iria dar comida para Isaac se ele não semeasse? E por que ele colheu bastante? Porque ele semeou bastante, o suficiente para produzir muito. Não é pouco não, irmão. De qualquer jeito tá bom. Ué. Se você tem na sua mentalidade, de qualquer jeito tá bom, não reclame de nada na sua vida. Sabe por quê? Porque Deus fala para o anjo, leva, porque para ele de qualquer jeito tá bom. E aí o outro, que projeta, que busca, que ora, que se aperfeiçoa, que se debruça a aprender, que é fiel, age com fidelidade. Deus fala, esse aí eu vou fazer de exemplo. Esse aí vai arrebentar. Esse eu não vou fazer pouco não, porque ele está semeando muito. Eu tenho que fazer bastante nele, porque ele está semeando. É resultado. A bênção, ela é um resultado contínuo. Então nesse momento, olha para a tua vida. Veja, o que é milagre? Intervenção da mão divina. Você precisa da intervenção? Nós precisamos, muitas vezes, de milagre. Mas tem coisas que não estão acontecendo, porque não é bem milagre, é bênção. E a bênção passa por você. A bênção vai alcançar você. A bênção vai acompanhar você. A bênção vai cercar você. A bênção vai fluir em você, através de você. Para isso, eu tenho que fazer a minha parte. Eu tenho que começar a orar direito. E falar para o Senhor, eu quero a minha bênção. Me ajuda a traçar uma estratégia, a buscar. Senhor, eu necessito de um milagre. Eu vou jejuar, eu vou fazer voto. Eu vou buscar o Senhor. Eu vou exercitar a minha fé. E o meu milagre vai chegar. Deus não deixa ninguém de mão vazia. Todo aquele que se aproxima de Deus sabe que Ele é galardoador. Ou seja, Ele recompensa, Ele retribui a todos aqueles que o buscam em espírito e em verdade. Amém?